Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério da RF Orquídeas e você está no nosso canal Cultivar Orquídeas é Fácil. Se você ainda não é inscrito, desce aqui embaixo e clique em inscrever-se e tocar no sininho para receber nossas notificações. E se gostar do vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Hoje vamos falar sobre vasos para plantar orquídeas. Qual é o melhor vaso para plantar orquídea? Essa é uma pergunta que desde quando alguém começa a plantar orquídea e até hoje, muitos que já plantam uma boa quantidade de orquídea, que tem uma boa coleção, às vezes fazem esse tipo de pergunta. Se você não assistiu nossos vídeos sobre substrato, clique aqui em cima e que você vai para o vídeo de substrato. E hoje nós vamos falar sobre os vasos de orquídea. Atualmente, há no mercado 3 tipos de vaso para venda: os vasos de plástico, os vasos de cerâmica e os vasos de madeira. E nós vamos falar de cada um deles separadamente, colocando as vantagens e desvantagens do uso de cada um desse tipo de vaso. Bem, esses são alguns modelos de vaso de plástico. Existe uma quantidade enorme de vasos de plástico, inclusive com outras cores. Isso aqui é aproximadamente o que a gente utiliza aqui na RF Orquídeas. Uma das vantagens do vaso de plástico é que ele tem um preço bastante acessível, são de baixo custo e são fáceis de encontrar. E você encontra em qualquer lugar por aí. É claro que nem sempre você encontra um vaso da maneira que você precisa. Eles são altamente duráveis. O plástico não degrada com o tempo, principalmente os de cor preta e os de cor marrom. Eles até perdem um pouquinho o seu brilho, mas eles não degradam. Os transparentes nós nem utilizamos aqui, porque eles acabam degradando muito rápido, eles se tornam quebradiços. E além do mais, não tem muita função, porque a raiz não faz fotossíntese. Tá? Eles também, o vaso de plástico, tem uma vantagem de reter mais umidade, porque a umidade não passa pelo vaso, então o teu substrato vai ficar mais úmido aqui. E uma outra vantagem ecológica é que eles são feitos de resíduos plásticos, de lixo de plástico, né? E eles podem ser reutilizados e podem ser reciclados. Então essas são algumas das vantagens do uso de plástico. Uma desvantagem é o que eu já mencionei agora há pouco, que nem sempre a gente consegue achar um vaso de tamanho adequado. Eu quero um vaso com uma boca que nem essa, esse tem 17, eu quero uma boca de 25 centímetros, ele não vai ser baixinho assim, ele acaba sendo mais alto, então precisa um volume muito grande. Essa é uma das desvantagens que ele tem. E uma outra desvantagem, que em alguns lugares, é a umidade que é mantida no vaso. Então nós que estamos num clima frio e sempre é o inverno mais úmido, nós temos que cuidar muito com água, porque ele acaba mantendo muita umidade no vaso e em dias frios acaba causando injúrias, né? Queimaduras podem ocorrer nas raízes por causa disso. Já para quem está em clima mais seco, o vaso de barro é mais indicado. E olha só, o vaso, a orquídea está bem plantadinha, né? Estou segurando aqui pelas folhas, né? Tem espaço para ela ainda aqui, e a hora que a gente for replantar, a gente vai ter que achar um vaso adequado para ela. E aqui uma curiosidade, este vaso aqui são dos primeiros vasos que a gente começou a utilizar lá em 1998, é um vaso da NutriPlan de Cascavel, é um vaso muito bom, já foi reutilizado várias e várias vezes. Então o plástico tem essas vantagens e desvantagens. Bem, esses são vasos de cerâmica. A grande vantagem do vaso de cerâmica é que se você mora numa região onde tem um pessoal que faz vasos, um bom oleiro, você pode pedir para ele fazer da forma que você quiser, aumentando a altura, diminuindo a altura, fazendo cortes nas laterais do vaso, assim da maneira que você desejar. Uma outra vantagem do vaso de cerâmica, que é principalmente para locais onde incide bastante umidade relativa do ar,
é que o vaso de cerâmica é poroso, então ele acaba perdendo a água, o teu substrato vai ficar mais seco. Em desvantagens, é o custo do vaso, que é bem acima de um vaso de plástico. Também nós temos o peso do vaso, que aí você precisa ter uma bancada mais resistente. Lembrando que esses vasos quebram com bastante facilidade, né? A desvantagem é claro, se você mora numa região quente e seca, eles vão ter menos água sempre. E um outro problema, né, é que as raízes se fixam muito no vaso. E muitas vezes você vai ter que acabar quebrando o vaso para poder fazer esse transplante das orquídeas. Tá? Aqui nós temos um belo híbrido com Schomburger, e ele está totalmente fixado. Ó. O vaso é bem pesado, né? Deve pesar uns 4 a 5 quilos. E a planta está muito bem fixada. Este aqui nós plantamos há alguns dias atrás, está começando a enraizar. Este é aquele vaso que eu já trouxe para vocês em outro vídeo de curiosidade, o vaso quadrado, retangular. Vejam como as raízes estão sempre circulando. Aqui um vaso que a gente pediu para fazer cortado, para ter mais entrada de ar e deixar o material mais seco. E aqui também uma curiosidade, este é um vaso de porcelana. Esse vaso eu ganhei, fabricado aqui em Campo Largo, na terra da porcelana, pela Porcelanas Schmidt. E esse vaso eu ganhei de um cliente nosso aqui, e claro, não vou usar porque é um vaso muito interessante e não se plantar orquídea nele, sim apreciar uma obra que alguém fazia para orquídeas de porcelana. Agora vamos falar sobre os vasos de madeira, ou chamados também de cachepô ou caixeta, depende da região. Bom, uma das vantagens que eles têm é que a raiz das orquídeas pode crescer em qualquer direção, em qualquer lado. Uma outra vantagem é que ele deixa o substrato mais seco, inclusive, do que do vaso de cerâmica. Se for confeccionado com madeira de lei, ele dura muito, mas muito tempo. Tá? É um trabalho lindíssimo, de bons artesãos, e pode ser feito em qualquer tamanho. Tenho esse aqui, que é cerca de 30 centímetros por 20 centímetros. Né? Nós temos esse aqui também, um quadradinho, de outra madeira, outro tamanho, vários tamanhos. Tá? E também pode ser um hobby interessante para você, orquidófilo. Né? Poucas ferramentas, né? Uma serra, furadeira, alicates, você vai fazer suas próprias caixinhas e pode até ganhar um dinheirinho ou trocar por orquídeas com alguns amigos. Uma grande desvantagem dele é para quem vai comprar diretamente, como a gente também compra, né? A gente não faz, é o alto custo, porque nós temos um custo grande de serviço, né? A madeira e arames, isso não custa até tão caro, mas o serviço é bastante grande, por isso que ele tem um valor a mais. O substrato também fica mais seco, porque geralmente essas plantas que são nos substratos estão penduradas, então ela tem mais ventilação, acaba secando mais. Tá? Um outro detalhe dele é que, como são plantas que geralmente ficam penduradas, a sua estrutura de estufa tem que ser resistente ao peso que vai ter. Né? Você tem substrato, a planta, o cachepô, arame, tudo isso vai pesando. E uma outra desvantagem é que eu não posso tirar este vaso, essa planta daqui, arrancá-la daqui. Eu vou ter que plantar em outro cachepô um pouquinho maior. E a hora que ela crescer, eu tenho que levar em outro cachepô um pouquinho maior. Porque se a gente tentar tirar numa planta, eu vou mostrar nesse cachepô, nós vamos causar seríssimos danos à planta. Por isso que transplantar uma planta de cachepô, arrancando-a do cachepô, é muito difícil. Bom, vocês viram que nós podemos usar 3 tipos de vaso, né? Normalmente plástico, cerâmica e madeira. Tá? A forma de como você planta, a forma de que você cultiva é que é o importante. Você tem que lembrar que as plantas se adaptam muito bem a vaso de cerâmica, madeira ou plástico.
elas vão se adaptar muito bem ao teu substrato que você está usando, ao seu clima, ao seu modo de cultivar. E cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, tanto financeira, como de tamanho, como de embelezamento do teu orquidário. Tá? Eu cultivo nas 3 formas, cerâmica, cachepô e plástico, as minhas plantas de coleção. Tá? Simplesmente por uma questão de a planta menor, a gente vai colocando num vaso de plástico, ela vai crescendo, e algumas vão para o vaso de cerâmica, e vocês podem ver no vídeo que nós temos ainda mais um vídeo já sobre como fazer uma touceira. Vocês vão ver a touceira, que é bem grande, e é um vaso de cerâmica. Tá? Isso tem custo também, e geralmente eu acabo quebrando o vaso quando vou trocar. Tá? O importante é você cultivar as suas plantas com carinho, com dedicação, com paciência, porque é uma planta que demora 1 ano para a próxima floração, ou às vezes um pouquinho mais. E ela tem esse ciclo longo, essa fisiologia mais longa. Por isso que nós temos que investir um vaso bom, em substrato de excelente qualidade, boa adubação. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo. Hoje é 22 de dezembro de 2020. Estou lhe convidando para assistir a este vídeo, que vai ser o 1º de janeiro do ano que vem, de janeiro de 21, que é sobre adquirir minhas orquídeas, elas chegaram via transportadora, e agora o que eu faço? Então, para a gente demonstrar mais claramente e para ver realmente o que acontece, eu pedi para a Jo separar algumas orquídeas, eu não sei o que está aqui dentro, embalou como se fosse ser para a transportadora, tá? E estão aqui. Nós vamos abrir no vídeo e mostrar para vocês como proceder. Enquanto isso, essa caixa vai ficar por aqui, rolando aqui no sítio, fica de um lado do outro, como se houvesse sendo transportada. Eu espero vocês até lá. Um grande abraço.